Bom, a quarta-feira iniciou com um dado triste, são mais de 1.400.000 mortes por Covid-19 no mundo, sendo que 12 mil vítimas apenas em 24 horas. Um novo recorde, segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins, divulgado nesta manhã. Por outro lado, avançam os estudos sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19 e imunizantes com características próprias que podem ser utilizados em diferentes regiões do Brasil. E sobre essas boas notícias, a gente conversa agora com a microbiologista e pesquisadora da Universidade de São Paulo, doutora Natália Pasternak. Como vai, doutora? Bem-vinda mais uma vez aqui à Jovem Pan. Bom dia, é um prazer. Bom, a gente fala das vacinas, falamos também desses dados negativos em relação ao coronavírus. Isso mostra, obviamente, a necessidade da imunização, não é, doutora? Essa segunda onda só vai ser contida com isso? Com certeza, as vacinas são a nossa melhor estratégia para ter uma contenção efetiva da doença. Até lá, a gente precisa continuar com as medidas que a gente já conhece, as medidas de quarentena, de higiene das mãos, distanciamento de 2 metros das outras pessoas, evitar aglomerações é o mais importante, lembrando que a doença passa de pessoa para pessoa, então evitar reuniões de família, festinhas, barzinhos, baladas, ainda mais agora nessa época de fim de ano, que é uma época que convida a essas reuniões. Então, essas medidas são as medidas que a gente já conhece. Essas podem evitar uma segunda onda e dá tempo justamente para a gente aguardar com calma as vacinas que daqui a pouco estão chegando. A gente tem ótimas notícias de vacinas, daqui a pouco a gente deve ter algumas aprovadas, mas elas vão demorar um pouquinho para realmente chegar nos postos de saúde disponíveis para todo mundo. Doutora Natália, agora a pergunta de Leandro Narlock. Leandro. Oi, Natália, bom dia. Natália, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ele decidiu ontem que o governo tem 30 dias aí para fazer um plano nacional de vacinação. Como você acha que deveria ser esse plano? Né? Semelhante às campanhas de vacinação anteriores que a gente já teve no Brasil ou com alguma novidade? Olha, Leandro, a gente tem uma boa experiência de fazer programas e campanhas de imunização, então essa dificuldade o Brasil não deve ter. Agora, tem que fazer, tem que planejar. Então, isso realmente é para ontem. Seria absurdo a gente estar aí com as vacinas prontas, aprovadas, e não ter um plano para distribuir, transportar, fazer as campanhas. A gente faz campanhas muito boas, o nosso Programa Nacional de Imunizações faz ótimas campanhas anuais para gripe, que não são muito diferentes em termos de grupos prioritários, quem vai vacinar primeiro, como que faz essa organização, do que vai ser feito para a Covid-19. O que precisa ser feito é organizar, sabendo quais vacinas a gente potencialmente tem acesso, como vai ser o transporte, o armazenamento, que cidades têm condição de receber e transportar quais vacinas. Uma vacina que precisa ser transportada, por exemplo, a menos 20 graus é diferente de uma vacina que precisa ser transportada em temperatura de geladeira. A nossa cadeia de frio é excelente e a gente consegue transportar para o Brasil inteiro, mas ela é mais baseada em geladeira. A gente consegue adaptar para menos 20, a gente não consegue adaptar para menos 70, por exemplo, que é a vacina da Pfizer. Tudo isso precisa ser organizado. Os grupos prioritários também. Então, como que vamos fazer? Primeiro, profissionais de saúde, idosos, profissionais de segurança, de educação, pessoas que têm mais exposição, com comorbidade, tudo isso precisa, esse plano precisa estar pronto. E existe uma urgência desse plano estar pronto, porque ele precisa realmente orientar como é que vai ser a campanha no Brasil inteiro, para que assim que a gente tenha vacinas, a gente poder colocar isso em prática e não ter que começar a planejar depois que a vacina estiver aprovada. É isso, doutor. E só um adendo, que o julgamento no Supremo não terminou. É a ideia do ministro, mas o julgamento ainda não terminou. Adriana. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre como a pessoa pode ou deve se preparar para tomar a vacina. Em caso de terem mais de uma opções no ano que vem, por exemplo, como escolher, quais critérios usar para escolher. Todas são intramusculares, aplicadas no mesmo lugar do corpo, e necessariamente vai ser mais de uma dose que será aplicada?
Bom, então vamos por partes. A gente não vai poder escolher vacinas, a gente vai receber as vacinas que vão estar disponíveis nos postos de saúde. Isso talvez varie de acordo com a localidade que você mora no Brasil. Como eu falei, tem vacinas que são mais fáceis de transportar, porque elas transportam e conservam bem temperatura de geladeira, e provavelmente essas vão ser as mais abrangentes no Brasil, dependendo dos acordos bilaterais também que a gente está fazendo. A gente sabe que o estado de São Paulo tem um acordo bilateral com a Coronavac, que talvez priorize, então, uma primeira distribuição dentro do estado. Então, tudo vai depender do local onde você mora e de quão fácil é a vacina chegar até você. Mas a gente vai receber gratuitamente nos postos de saúde acesso a pelo menos uma vacina. A maior parte das vacinas para Covid está trabalhando com 2 doses, então as campanhas vão ter que levar isso em conta e realmente garantir que as pessoas voltem para tomar a segunda dose, que é muito importante. Até agora, todas as vacinas que estão em andamento, que estão chegando aí na linha de frente, são injetáveis, então não é nada diferente do que a gente já está acostumado, tomar injeção no braço, todo mundo já sabe como é que é. Não tem nada que, não tem nenhuma preparação, não tem nada que a gente precise fazer, é só comparecer no posto de saúde, de acordo com o grupo que a gente for inserido, no grupo de prioridades, lembrar de voltar para receber a segunda dose. A única que está trabalhando com dose única é a da Janssen, da Johnson & Johnson, mas ela ainda não está aí no final da fase 3, então deve ter outras que vão passar, que vão chegar, vão estar disponíveis antes dela, né? A gente não precisa escolher vacina, a gente vai ter vacinas aprovadas pela Anvisa de acordo com a sua eficácia e segurança e distribuídas, como eu falei, de acordo com a possibilidade. Então não há necessidade da gente ficar pensando, mas eu preferi aquela, será que aquela outra não é melhor? Em São Paulo eles estão dando essa, no Rio eles estão dando aquela, eu vou para o Rio me vacinar. Não precisa, a gente vai receber vacinas aprovadas pela Anvisa, todas as que forem aprovadas vão ser úteis, vão ser eficazes e seguras. E a gente também não deve tomar mais do que uma com as doses indicadas é suficiente. A gente não precisa e não deve misturar vacinas. Doutor, e para fechar nossa conversa, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Quase 800 milhões, quase 1 bilhão de doses, né, que serão disponibilizadas em 2 etapas, né, para os mais de 200 milhões de brasileiros. Doutora, eu queria, doutora Natália, que a senhora se definisse, se colocasse qual é a situação atual na pandemia. É ali parecido com a primeira fase, no meio da primeira fase, o final do processo? Olha, é difícil a gente bater martelos, né, de como que a gente está em termos de casos e mortes, porque a gente sabe que a gente tem um problema sério de notificação. Eu acho que o melhor parâmetro, e o parâmetro que nos preocupa, é óbito e hospitalização. Isso são números que fica difícil de refutar, né? Eles aparecem. E o que a gente está vendo agora, e os hospitais, inclusive, é que deram o alarme, é que está tendo um aumento, e um aumento bastante expressivo de hospitalização por Covid-19 em diversos pontos do Brasil. Então, é um momento de cautela, é um momento de cuidado. Isso provavelmente aconteceu pelo mesmo motivo que aconteceu na Europa, onde a gente viu aí uma escalada grande do número de casos no último mês, e que foi movido por quê? Porque teve o verão na Europa, os jovens já estavam, né, cansados da quarentena, liberou geral, todo mundo saiu, foi para bar, foi para balada, foi viajar pela Europa, e daí a gente viu esse aumento bem expressivo no número de casos. A mesma coisa acontece agora no Brasil e pelos mesmos motivos. As pessoas relaxaram a quarentena, elas estão realmente com uma fadiga psicológica de quarentena, ninguém aguenta mais, todo mundo quer a vida de volta, o que é compreensível, mas não dá para ter a vida de volta sem antes combinar com o vírus. E o vírus não está cansado, ele não está com fadiga de quarentena. Então, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, justamente para não morrer na praia.
saia, porque daqui a pouco a gente vai ter vacinas que vão ser uma solução muito mais definitiva para essa situação. Então, continuar cumprindo as medidas de quarentena até que a gente tenha uma solução mais efetiva é essencial agora, porque senão a gente realmente, todo esse esforço, a gente acaba perdendo, porque chegou num momento que a gente decide que não aguenta mais. Vamos aguentar mais um pouquinho, porque está acabando. Doutora Natália Pasternak, microbiologista, pesquisadora da USP, mais uma vez, obrigado pela atenção e pela gentileza com os nossos ouvintes e espectadores. Até a próxima. Bom trabalho. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Muito obrigado. Agora